Fala pessoal, vamos agora para a nossa aula 8, a aula de gestão de risco, é uma aula fundamental, uma aula muito importante. Eu diria aí que talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes aqui do curso, em que nós vamos falar de um tema que na prática vai diferenciar você como trader. Você tem um operacional, você tem uma técnica, você tem ferramentas, mas sem a gestão de risco, certamente você não vai conseguir ir muito longe no mercado. Certamente vai ser ali um problema para você se você não aplicar, não entender e não aplicar bem a gestão de risco. Vamos para a tela, vou mostrar para vocês os tópicos aí dessa aula, que é a criação do plano operacional. Vou explicar para vocês o porquê, a importância disso, o cuidado que você deve ter com overtrading, definindo a estratégia, para você entender na prática o que é uma estratégia por payoff, o que é uma estratégia por número de acertos, você ponderar esses dois fatores e a importância de sempre você usar stop na tela. Então vamos lá, pessoal. Começando. Para quem nunca teve um conhecimento sobre ou nunca foi apresentado, gestão de risco, resumidamente, são técnicas para você mitigar o seu risco. Obviamente, gestão de risco no trading são, melhor dizendo, técnicas para você reduzir, mitigar o risco no trading. O trading, pessoal, especialmente o day trade, o mercado financeiro como um todo, sempre há risco. Então, você sempre vai ter risco nas operações, risco de perder, tentando buscar sempre um retorno para ganhar. Agora, com a gestão de risco, a gente tenta reduzir alguns riscos no nosso operacional. E, basicamente, esse é o grande contexto. Sem tentar mitigar esses riscos, pessoal, certamente, por mais que a gente ganhe, acerte uma, duas, três vezes, tenha várias operações. Sem mitigar da maneira correta os riscos, você, em dado momento, vai perder. E pode perder grande e pode quebrar a conta. E isso pode fazer você sair do mercado. Por isso que é muito importante você ter a gestão de risco como um pilar do seu trade. Beleza? Então vamos lá. Criação do plano operacional. O que é o plano operacional, pessoal? E por que ele é tão importante? O plano operacional, plano de trading, é como um plano de voo. Se você vai para algum lugar, vai para algum local que você não tem um mapa, você não sabe para onde você vai, fica muito difícil. É aquela coisa, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Vocês conhecem essa frase. Pois bem, o plano de trading é um plano em que vai ajudar você. Você vai concretizar em termos práticos, você vai colocar na tela, você vai colocar em um documento, de forma clara e que você possa revisar e acompanhar todos os dias. Quais são os pontos do seu trading? Quais são as principais características do seu estilo operacional? Então, nesse documento, pessoal, que é o que você vai fazer se não tem a partir de agora, então já é uma aula, como eu sempre comento, as aulas do curso são aulas práticas, você já vai aplicar já imediatamente, você vai ter um documento em que você vai colocar quais são os ativos que você opera e, especialmente, qual é o ativo que você está se especializando agora nesse curso, qual o volume operacional, qual é o tamanho de lote que você está operando. Então, se você é iniciante, certamente aí um mini contrato, você vai mapear dentro do plano de trading quais são os horários que você opera, qual horário que você tem disponível para o mercado. Então, é o horário da manhã, é o horário da tarde. Você vai ter também, já falando em termos de estratégias, você vai mapear quais são as suas estratégias, o que de fato você está usando para o operacional, quais são as estratégias, as técnicas que efetivamente você utiliza. É análise técnica, é o tape reading, ok, mas dentro da análise técnica, o que você utiliza? É price action combinado com médias? Se é tape reading, você prefere operações de exaustão de movimento, de escora, enfim, o que você faz? Você tem que ter isso muito bem mapeado. Por quê? E separado, obviamente, de forma individual, cada um desses tipos operacionais que você utiliza dentro do ativo que você opera. Por quê? Porque a partir daí, e aí você consegue ver na tela, a gente vai começar, pessoal, a identificar algumas coisas muito importantes, que é quantas operações que você faz por dia na média. Você tem que ter isso na média também, você tem que saber isso, tá? Porque
se na média você opera 5 operações por dia, um dia você fez 20, por que você fez 20? Certamente teve algum erro aí dentro da execução do seu plano, né? Ou mesmo você executou e nem sequer tinha plano, não tinha essa informação. Então é importante você ter. Você também vai conseguir identificar os seus stops diários, os seus stops semanais e mensais. Como assim stop diário, semanal e mensal? Pessoal, nós temos um capital disponível para o mercado, para o day trade. Esse capital é um valor X, obviamente, que depende de cada pessoa. Tem pessoas que disponibilizam R$500, outras R$1.000, outras R$300, outras R$5.000 e por aí vai. Então, existe uma diferença, evidentemente. Agora, você está operando no mercado, você está fazendo day trade. O day trade, ele é como uma profissão. O capital é a sua matéria-prima. Então, você não pode utilizar a sua matéria-prima de qualquer maneira. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Faz sentido, pessoal, você perder, por exemplo, 50% do seu capital em um dia, em uma semana? Certamente que não. Por isso que você tem que delimitar o seu stop diário, o seu stop semanal, e inclusive o seu stop mensal. O que é o stop diário? Você teve uma perda no dia, um determinado valor financeiro ou percentual, em que naquele dia você não vai mais operar. Por que isso? Porque é um valor muito grande que, se você continuasse operando, poderia ter mais perdas. Então é bem importante você ter isso em mente. Quer dizer, tem determinadas perdas que vão fazer você parar no dia, finalizar suas operações no dia. Por isso que é importante você ter o stop diário. E semanal, mesma coisa. Porque, pessoal, muitas vezes a gente está executando, principalmente no manual, no discricionário, nós temos o problema de quê? De acabar sendo pego pelo psicológico. O nosso psicológico balança muito no trading, balança muito no day trade. E aí, uma pessoa que não consegue parar no dia ou em determinada faixa de tempo, sabendo que amanhã ou outro dia, acaba tendo grandes perdas. Então, assim, é importante ter stops também. Ao mesmo tempo, é super importante, é fundamental que você tenha metas de ganho. Tem quem defenda que você pode ali ter ganhos, enfim, começa a ganhar e segue aquele ganho, segue aquele valor de ganho à medida que você vai ganhando, aumenta a sua meta. Ok, mas você tem que ter um valor, você tem que saber um valor que você quer atingir no dia. É quanto de lucro? É R$200? São R$500? São R$100 para começar? R$50 para começar? Você tem que ter esse valor tem que ser claro para você. Porque mesmo que, se você bateu a meta e você quer continuar operando, você não pode devolver tudo para o mercado, né? Você não vai aplicar tudo que você acabou ganhando. Então você tem que ter esse valor em mente. Por isso que é muito importante esses pontos que você tem. Então tudo isso que eu comentei com você, você vai colocar em um papel, você vai documentar e você vai revisar diariamente. Antes de operar, inclusive, eu sempre comento que é importante você ter o plano operacional, você ter o plano de trading, que é o plano operacional, e você sempre acompanhar dentro da sua plataforma se tudo está certo. Se a boleta está correta, exemplo, eu opero um mini contrato, é um mini contrato que está lá no chart trading, o ativo está correto, todos os parâmetros estão corretos, os seus stops que você definiu estão corretos? Estão, ok. Então, inicie a operação. Isso se faz, pessoal, antes de iniciar o mercado, ok? Na tela aí, cuidado com o overtrading, pessoal. Isso é muito importante. Isso é muito importante, gente. Overtrading. O que é o overtrading? É quando você está operando demais. Quando você está operando fora da sua estratégia, fora da sua técnica. E aí tem que ter um cuidado muito importante nesse sentido, porque se você começa a operar demais e o seu lucro não aumentou, certamente você está operando muito. E se você está operando muito, você está se expondo muito ao mercado. É preferível que você, que está vendo o vídeo e vendo todo esse curso, que está começando no mercado, você inicie operando pouco, operando menos operações, reduzindo o número de operações, sendo mais criterioso. Por quê?
Porque se você ainda não tem tanta experiência no trading, certamente você vai ter que ser mais criterioso para operar. E criterioso eu quero dizer, operar em pontos mais definidos. Então, tome muito cuidado com o overtrade. Percebam, e aí por isso é importante, de novo, no plano de trading, você ter a média de operações que você faz, porque você vai saber quantas operações na média você faz e quantas você está fazendo no dia. Beleza? O que mais, pessoal? Na tela aí. Payoff versus número de acertos. Gente, o que são esses pontos aí de payoff, número de acertos? Como que você vai fazer na prática? Vamos lá. Payoff, pessoal, a estratégia de payoff é uma estratégia em que, por regra, o retorno ele é maior do que o risco na operação. Ou seja, você tenta ganhar 3 para perder 1. Você deve ter ouvido falar muito disso já. 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, assim vai. Quando nós estamos falando de número de acertos, é uma estratégia inversa, que você, normalmente, o risco-retorno ele é similar, é 1 para 1, por exemplo, e você vai tentar acertar mais do que você é. Então, dentro das suas estratégias que você usa, eu comentei no início, você tem que documentar cada uma das estratégias que você usa. Você pode, por exemplo, ter uma estratégia que você acerta 7 e perde 3. Agora, por que existe um versus o outro, o payoff versus o número de acertos? O ideal seria você ter uma estratégia em que você tem um alto número de acertos e um payoff positivo. Só que tem um detalhe, pessoal. Quanto maior o seu risco-retorno de uma operação que você faz, existe prós e existe contras. Qual é o pró? Quais são os pontos positivos? Você não precisa acertar tanto. Então, você pode, por exemplo, acertar um número de operações menor, errar um número de operações maior, mas o seu resultado final não vai ser positivo. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos pegar um exemplo em que você faz algumas operações em que quando você acerta, você ganha R$2 e quando você erra, você perde R$1. E você, dentro dessa estratégia, você acerta e ganha R$2, quando você perde R$1. Só que o seu número de acertos a cada 10 operações, você acerta 4 operações e você erra 6. Qual o resultado final? Qual é o lucro ou prejuízo? 4 vezes 2 menos 6 vezes 1. Resultado final, 2. Ou seja, você está no lucro. Esse é um tipo de condicionamento de gerenciamento de risco em que você vai buscar o payoff. Você não vai tentar acertar tanto. Mas quando você acertar, você vai tentar esticar o seu ganho. Então, esse é um ponto bem positivo. Agora, você sempre tentar esticar o seu ganho, você tem que ter um mindset, uma mentalidade, um psicológico em que você não vai poder zerar logo quando o mercado já der um gain, né? Um gain pequeno, por exemplo. Se você fez uma operação no mini índice, por exemplo, que você ganha 200 pontos e tenta perder 100, e o mercado chega em 120 pontos de ganho, ou até mesmo 100 pontos de ganho e você zera, você já quebrou o gerenciamento que você definiu. Então tem que ter um mindset muito bem aplicado. Do outro lado, nós temos o número de acertos, que é você tentar acertar mais do que você erra. Porque, nesse caso, o seu stop e o seu gain, em regra, pessoal, o seu risco-retorno, em regra, vai ser próximo de 1. Porque você vai tentar acertar e errar. Basicamente é essa a lógica. Nesse caso, qual é o problema? É que você tem que estar sempre acertando no mercado. Imagina que a cada 10 operações, você acerta 7 e você perde 3. E tanto quando você ganha como quando você perde, é 1 que está em jogo. Ou seja, 7 vezes 3, menos 7 vezes 1, melhor dizendo, menos 3 vezes 1, é 4. Resultado positivo. Detalhe, você tem que acertar muito. Você tem que acertar muitas operações. Então, isso eventualmente pode ser um peso para você. Você está operando ter essa necessidade de acertar. Então, qual é a resposta certa? Você vai ter que contabilizar, fazer um bom gerenciamento, backdash das suas estratégias e ver
como que você se encaixa dentro desses dois conceitos. E isso vai fazer total diferença no seu operacional, no fim das contas. Então, você saber disso é muito importante. Você tem que saber e aplicar qual é o melhor formato. Obviamente, como eu comentei antes, o melhor cenário possível é uma estratégia em que você tenha um alto índice de acertos e um payoff bem positivo, um risco retorno bem positivo. Porém, nem sempre é tão simples você conseguir isso. A tendência é que quanto mais você acerta, certamente menor é o seu gain. Então, o seu gain deve ser o mais próximo possível do loss. Tende a ser. E quanto maior o seu gain, no caso, quanto mais você estica o seu ganho, a tendência é que mais perdas você vai ter. Então, você tem que ponderar esses dois pontos. Para finalizar a aula de hoje, o que é muito importante, espero que você veja e reveja, a importância do uso do stop sempre na tela. Em momentos de altíssima volatilidade, payroll, você tem vários momentos aí de números que saem, decisão de taxa de juros, tanto aqui, Estados Unidos, situações de volatilidade de maneira geral podem pegar o trader desprevenido. Ou mesmo algum momento de alta volatilidade do mercado que sequer você sabe o motivo. O fato é, se você não estiver com o stop na tela, você pode ter um problema, que é o fato do mercado retornar, não ter stop, você tem uma perda muito grande. Então, você imaginava perder, vamos lá, 10 pontos no dólar, por exemplo, o mercado cai 30, 40, 50 pontos da sua posição. Então, tem que ter muito cuidado. Sempre mantenha, é um fator fundamental, como pilar isso, é você ter sempre o stop na tela e você você conseguir acompanhar de forma correta o seu trade. Beleza? Nessa aula aí falamos de gestão de risco e gerenciamento de risco. São tópicos muito importantes. Reveja essa aula e eu acredito aí que vai ajudar muito vocês que estão começando esses pontos. Eu coloco as aulas de gestão de risco no final, mas na verdade essa ordenação ela indifere. Essa aula é uma das mais importantes, você viu que não tem necessariamente plataforma. É fundamental que você tenha esses conceitos e você aplique na prática, beleza? Na próxima aula a gente vai falar e finalizar na prática o curso aqui de primeiros passos do Day Trade, em que nós vamos aí dar dicas finais, né? Para onde que você vai, se você consegue, né? Quais são as dicas de conclusão aí do curso também, fora eventuais aulas bônus que a gente pode fazer, beleza? Te espero na próxima aula.